Olá, oitavo ano, tudo bem com vocês? Então, na nossa aula de hoje, trabalhando aí os produtos notáveis, acompanhe comigo com o livro aberto na página 92, tá? Então, vamos à nossa aula sobre produtos notáveis. Bom, gente, então seguindo aí a nossa sequência, tá? Em outros vídeos, a gente já trabalhou o quadrado da soma de dois termos, o quadrado da diferença de dois termos, o cubo da soma de dois termos, e agora nessa nossa aula, gente, a gente vai trabalhar o cubo da diferença de dois termos. Tranquilo? A gente chega aqui, dada essa sequência, tá? No nosso último conteúdo aqui sobre os produtos notáveis. Então, vamos para o cubo da diferença de dois termos. Bom, gente, o cubo da diferença de dois termos, necessariamente você vai ter aqui, ó, os dois termos, que serão A e B. A e B, gente, é qualquer número que você possa imaginar. A gente só substitui por letras para que a gente possa generalizar, mas pode ser substituído por qualquer número. Então, você tem essa situação aqui, ó, A menos B elevado ao cubo. Então, A menos B aqui, que tudo isso que está dentro do parênteses, é a minha base. E o 3 aqui é o meu expoente, certo? Então, isso daqui acontece, gente, quando você vai distribuir essa potência aqui, é você multiplicar a base aqui, ó, a mesma base, 3 vezes. Então, uma coisa implica na outra aqui, por isso que a gente utiliza esse símbolo matemático. Tranquilo? Então, vamos desenvolver aqui essa distributiva para que a gente possa encontrar uma fórmula que nos ajude a calcular o cubo da diferença de dois termos, ao substituir aí o A e o B por qualquer outra letrinha não, perdão, qualquer outro número que generalize essa situação, tá bom? Bom, então aqui vamos desenvolver o cubo da diferença de dois termos. Observe, gente, que o termo A menos B, tudo isso aqui elevado ao cubo, é o mesmo que você distribuir aqui essa base, né, que é A menos B, 3 vezes, tá? Já que está elevado a 3, tá? Então, se somente se isso aqui acontece. Então, o que é que nós vamos fazer aqui, gente? Perceba que esse A menos B vezes esse A menos B será necessariamente a diferença, né? O quadrado da diferença de dois termos, que nós podemos anotar assim, ó. O A, deixa eu diminuir aqui um pouquinho. Ó, nós temos aqui que o A menos B ao quadrado. Por quê? Porque eu estou pegando esses dois aqui, ó. Esses dois ao quadrado. Tudo isso aqui vezes ainda esse aqui, ó. A menos B. Certo? Aí, o que é que acontece? Nesse termo aqui, eu tenho o quadrado da diferença de dois termos, que nós podemos aplicar o segundo produto notável que nós estudamos. Como desenvolver? Quadrado do primeiro termo, então, ou seja, A ao quadrado menos 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo mais o segundo termo, que é B, elevado a 2. Pronto, aplicamos aí esse produto notável e tudo isso aqui, gente, vai multiplicar o A menos B, certo? Bom, agora o que a gente vai fazer aqui? Aplicamos aí esse produto notável. Deixa eu arrumar esse B aqui. Pronto. Aplicamos aqui esse produto notável, que é o quadrado da diferença de dois termos. O que é que vamos fazer ele, gente? Da mesma forma que a gente aprendeu lá no cubo da soma de dois termos. Vamos distribuir aqui os valores, olha só. Esse termo aqui ao quadrado, ele vai multiplicar o A nesse termo e ele também vai multiplicar aqui, ó, com o B, certo?
Então, vamos fazer esse processo. A ao quadrado vezes A, gente, isso aqui dá A ao cubo, certo? Como o A é positivo e o B é negativo, então, mais com menos, menos. A ao quadrado vezes B, A ao quadrado, B. Tranquilo? Agora, vamos pegar esse segundo termo aqui, que é o menos 2AB. Esse termo aqui vai multiplicar com cada um desses termos, certo? Então, eu vou ter o menos 2AB vezes A e o menos 2AB vezes B. Tranquilo? Então, ó, como ele é negativo e o A aqui é positivo, menos com mais, menos. E aí, gente, eu tenho aqui a única coisa de semelhança, né? O termo semelhante é o termo A. Então, aqui vai ficar 2, o A vai aparecer duas vezes. Então, fica A ao quadrado B, certo? Agora, vamos multiplicar esse termo com B. Quem vai aparecer duas vezes agora? O termo B. E fazendo o jogo de sinal, gente, aqui é menos, aqui é menos. Menos com menos, mais. Então, aqui vai ficar mais 2AB ao quadrado, certo? Porque o B aqui, ó, aparece aqui e aparece aqui, aparece duas vezes, tranquilo? Pronto, agora vamos para o terceiro termo. Esse terceiro termo, gente, nós vamos precisar multiplicar com A. Opa, deixa eu arrumar aqui. Pronto, nós vamos precisar multiplicar aqui, ó, com A e depois com o B, certo? Então, ó, B ao quadrado vezes A dá B ao quadrado. E como tudo é positivo, então aqui vai dar mais AB ao quadrado. E agora com o outro, ó, como esse é positivo e esse aqui é negativo, mais com menos, menos. E B ao quadrado vezes B, isso aqui vai dar B ao cubo, certo? Pronto. Fizemos aqui a distributiva envolvendo todos os valores. Agora, chegando nesse resultado aqui, vamos procurar os termos semelhantes, gente. Então, vamos selecionar o que é semelhante, ó. A ao cubo só aparece uma vez. Então, vamos só repetir ele. A ao cubo, certo? Aí, aqui, ó, A ao quadrado B, A ao quadrado B. Então, esse termo, A ao quadrado B, ele está aparecendo duas vezes. Então, o que é que a gente vai fazer aqui? Vamos operar os coeficientes numéricos. Aqui, gente, é como se tivesse um 1, certo? Tivesse um 1. Como esse aqui é negativo e esse é negativo, então, ó, menos com menos, você vai, nas regras operatórias, somar e conservar o sinal. Então, menos 1, menos 2, isso daqui vai dar menos 3. Ou seja, eu somei 1 mais 2, 3 e conservo o sinal, certo? Então, menos 3 e aí a parte literal, você vai só repetir. A ao quadrado B, tranquilo? Observe que aqui eu tenho outro termo semelhante, ó. 2AB ao quadrado e aqui eu tenho AB ao quadrado. Então, AB ao quadrado torna esses dois termos semelhantes. Aqui, da mesma forma, subtende-se que tem um 1. E como tudo aqui é positivo, gente, o sinal aqui vai ficar positivo. E aí, ó, 2 mais 1, 3. E a parte literal só conserva, que a parte literal é AB ao quadrado. E aqui, no menos B ao cubo, só tem esse termo, não tem nenhum semelhante, então você vai só repetir. Pronto, gente. Então, aqui, ó, a gente não encontra mais nenhum termo semelhante. Ah, tia, mas esse parece com esse. Não, gente, aqui o A está ao quadrado e aqui o B que está ao quadrado. Então, são termos diferentes, tá? Como não há mais termos semelhantes, aqui está o resultado, tá? Ao desenvolver
esse produto notável aqui. A gente chega nesse resultado que a gente classifica como uma formulazinha para a gente aplicar em outros termos, tá? Substituindo aí A e B por qualquer número, tranquilo? Pronto, gente. Então, ao desenvolver esse processo aqui, trabalhamos aí um pouco de distributiva, aplicamos também o conhecimento do produto notável, que foi o cubo da soma da diferença, perdão, de dois termos, que a gente já conhecia. Desenvolvemos aí, chegamos nessa fórmula, que é o que a gente vai estar aplicando para resolver questão, certo? Então, aqui, A é o meu primeiro termo. B é o meu segundo termo. E aí, como que eu faço a leitura dessa fórmula para que eu possa memorizar? Você vai trabalhar da seguinte forma, certo? Cubo do primeiro termo, tá aqui o cubo do primeiro termo, que é A, menos 3 vezes o quadrado do primeiro termo pelo segundo. Então, ó, menos 3 vezes o quadrado do primeiro termo pelo segundo, certo? Aí vamos aqui, mais 3 vezes o primeiro pelo quadrado do segundo termo. Então, mais 3 vezes o primeiro pelo quadrado do segundo termo. Menos o cubo do segundo termo, tá? Aqui, ó, menos o cubo do segundo termo. Então, aqui são duas formas de você poder memorizar essa fórmulazinha aqui de produto notável, tá? Você vai trabalhando a leitura, memoriza, e também demonstramos aí, através dessa aplicação de distributiva, como se chega nessa situação, tá bom? Bom, agora vamos a uma aplicação. Essa fórmula aqui, gente, é uma fórmula, como o próprio nome diz. Você poderia me perguntar, professora, para resolver questões como essas aqui, eu vou precisar trabalhar todo aquele processo de distributiva, utilizando alguns produtos notáveis já conhecidos? Não, gente, de jeito nenhum. A partir do momento que você já conhece a fórmula, ou seja, a gente fez uma demonstração, a gente calculou, a gente chegou nela, agora você vai só aplicar, certo? Então, como que eu resolvo uma questão como essa? Olha só. O x aqui é o meu primeiro termo, certo? Já que a gente está falando do cubo da diferença de dois termos. Então, o x é meu primeiro termo e o 1 é o meu segundo termo. Ou, como você pode também fazer assim, que o x é o A lá na fórmula não é o primeiro termo, então aqui também, certo? E o 1 é o B, tá bom? Você pode também pensar dessa forma. O que é que acontece? Quando você fala em primeiro e segundo termo, você está memorizando ali, lembrando como se lê a fórmula, né? Cubo do primeiro termo menos 3 vezes o segundo termo ao quadrado vezes b. Então, quando você colocar aqui primeiro e segundo termo, você está lembrando da leitura da fórmula. Agora, quando você colocar aqui A e B, é porque você já sabe que onde tiver o A aqui na fórmula, ó, onde tiver a letrinha A, você vai pôr X. E onde tiver B, você vai pôr 1, tá bom? Então, vamos substituir? Olha só, onde tiver A, você vai pôr X. E onde tiver B, coloca 1. Então, vamos escrever aqui, ó. Vai ficar A ao quadrado. Então, aqui, A ao quadrado não, perdão. A ao cubo. Então, aqui vai ficar X ao cubo. Aí, ó, menos 3 vezes A ao quadrado. Então, vou pôr X ao quadrado. Vezes B. Então, vou pôr 1. Mais 3A. Quem é A? X. Vezes B ao quadrado. Quem é B? 1. Então, vou pôr 1 ao quadrado. Menos B ao cubo. Quem é B? 1 ao cubo. Pronto. Onde tinha a gente colocou X. E onde tinha B, a gente colocou 1. Agora, o que é que você vai fazer aqui, gente? Resolver aí os termos que são semelhantes.
X ao cubo, a gente vai só repetir. Então, vamos colocar aqui, ó. X ao cubo. Aí, menos, né? Não tem nenhum outro sinal aí para fazer jogo de sinal. Aí, você opera aqui os coeficientes numéricos, ó. 3 vezes 1, 3. Então, dá 3x ao quadrado, porque a parte literal você só conserva. A parte literal é a que depende da letra. Então, aqui vai dar 3x ao quadrado, certo? Mais, sinal aí é mais. Aí, você tem aqui, gente. Nos coeficientes numéricos aqui, você tem 1 ao quadrado e o 3 aqui. 1 ao quadrado, gente, dá 1. E aí, 1 vezes 3 vai dar 3. Então, conservando aí a parte literal, aqui vai ficar 3x. Menos, aí você tem lá 1 ao cubo. 1 ao cubo dá 1. Pronto. Chegamos aí ao resultado, tá? Sem precisar passar por todo aquele processo de distribuição, só aplicando a fórmula que a gente encontrou. Então, ao desenvolver esse cubo da diferença de dois termos, você chega nesse resultado aqui, nesse polinômio que inclusive já está ordenado, tá bom? Vamos aplicar a mesma coisa nesse termo aqui, gente. Ó, o 3x aqui é o primeiro termo. E o 2 é o meu segundo termo. Ou você faz assim, o 3x vai ficar no lugar de A e o 2 vai ficar no lugar de B, certo? Então, fazendo aí a substituição. A ao cubo, então vai ficar 3x. Aí, tudo isso, gente, tudo isso aqui vai ficar ao cubo, certo? Menos 3 vezes o A ao quadrado, quem é A? O A é 3x, porém, tudo isso aqui, ó, que eu vou pôr dentro do parênteses, ao quadrado, tá bom? Vezes B, então, B é 2, então, vezes B vezes 2, mais 3 vezes A, quem é A? A é 3x, vezes B ao quadrado, então, vai ficar 2 ao quadrado, menos o B ao cubo, então, vai ficar 2 ao cubo, certo? Então, o que foi que a gente fez aqui, ó? Trabalhamos toda essa fórmula aqui, só que no lugar de A gente colocou 3x e no lugar de B a gente colocou 2. E agora, o que é que eu faço? Vamos operar aqui, conservar, na verdade, a parte literal e operar os coeficientes numéricos, os números. Então, ó, 3 ao cubo, gente, é 3 vezes 3 vezes 3. Isso daqui vai dar 27, certo? E x ao cubo, 27x ao cubo, tá? Menos, aí vamos prestar atenção aqui, ó. Primeiro eu vou resolver a potência. Então, você tem aqui 3 elevado a 2. 3 elevado a 2, gente, é o mesmo que 3 vezes 3, vai dar 9. Então, aqui nessa potência aqui vai dar 9. 9 eu vou multiplicar com 3, que vai dar 27. O 27 eu vou multiplicar por 2, que vai dar 54. Então, os coeficientes numéricos aqui deu 54. E aqui, ó, x ao quadrado, conserva a parte literal, tá? Mas, agora vamos prestar atenção também nesse passo aqui, que esses três termos estão multiplicando. Vamos primeiro resolver a potência, tá? 2 elevado a 2 dá 4. 4 vezes 3 dá 12. 12 vezes 3 dá 36. Então, aqui vai dar 36 e a parte literal aí é x. Então, aqui dá 36x menos
E aí, no finalzinho, gente, 2 elevado a 3 dá 8. Pronto. Chegamos aí no resultado, a gente não pode operar mais porque não há termo semelhante. O nosso resultado é um polinômio e ele já está aí ordenado, tá bom? Perceba, gente, que esses dois exemplos que eu estou resolvendo aqui nessa videoaula são os mesmos exemplos do cubo da soma de dois termos. Apenas troquei o sinal. Então, você vai perceber, diante dos resultados, que apenas o sinal vai estar diferente. Onde tinha mais, agora é menos. Tranquilo? Muito bem. Bom, pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham entendido e gostado dessa videoaula. Aplique esses conhecimentos nos exercícios. Bons estudos e até a nossa próxima aula.